Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações importantes para a gente começar este novo dia. Hoje, sexta-feira, estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV, também em podcast. Logo mais, esse programa ainda tem reprise na Plena TV. Então, todos os canais aí para você acessar a nossa programação e acessar, claro, o programa Folha no Ar. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, céu ensolarado, claro, poucas nuvens por todo o dia. O que deve aliviar um pouco o calor é o nordestão que está batendo aí e volta a ter rajadas mais fortes, né, nesse dia de hoje, chegando aí até a 20 km por hora. Mas a temperatura máxima prevista para Campos é de 35 graus, a mínima é de 23, agora faz 25 graus aqui no centro e nós já temos a sensação térmica de 28 graus. Não há previsão de chuva para hoje. Olhando rapidamente aqui no fim de semana, olha, no sábado também não há previsão de chuva. Já no domingo, a temperatura pode chegar a 38 graus. Eita, que beleza! Para quem gosta de verão, pode aproveitar aí, né, porque domingo a máxima deve chegar a 38, o que naturalmente deve passar dos 40 graus de sensação térmica, em virtude da umidade relativa do ar. Então, para sábado e domingo, calorão pode acontecer no domingo, temporal, no fim do período, aquela chuva de verão. Então, se prepare aí para curtir, para quem pode e para quem vai, o final de semana de calor neste verão brasileiro. No programa de hoje, nós convidamos o Murilo Nogueira, ele é coordenador do Censo Demográfico do IBGE, da Agência Campos, e também William Passos, geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE. A ideia é a gente abordar aqui neste programa, né, toda essa polêmica envolvendo o censo 2022. Então, o censo que, na verdade, era para ter sido feito em 2020, mas já vem uma série de erros aí. Primeiro, em 2020 não era possível por conta da pandemia, por óbvio, mas havia uma prévia programada para 2015, para não ficar um distanciamento tão grande, porque o censo é feito de 10 em 10 anos. Então tem muita coisa errada, tem muita polêmica em torno desse censo 2020. Mas o que representa o censo? O censo é tudo para um país. Para que você tenha uma ideia, até mesmo as ações do governo, que são as imediatas, tanto social quanto, né, de desenvolvimento, de tecnologia e essa coisa toda, tudo isso é baseado no censo. Onde é que tem determinada população, onde é que tem... Porque não é só quantidade, é todo um perfil traçado de idade, de sexo, e, enfim, essa coisa toda. Então, em 2010, foi feito um censo. E em 2010, só para a gente começar a entender, foi projetado, foi criado uma projeção para que em 2020, no caso 2022, quando a pandemia, o Brasil tivesse aí 215 milhões de habitantes. Bom, feito o censo 2022, apresentou-se uma diferença de 7 milhões de brasileiros a menos. Imediatamente, para que você tenha uma noção, o Fundo de Participação Municipal, que é uma das verbas mais substanciais, é o que sustenta todos os municípios do Brasil, basicamente, alguns deles que não tem royalties, que não tem ICMS, que não tem ISS significativo, por exemplo,
Você vai para várias cidades aí que não tem royalties de nada, não tem indústria. Então, ele vive basicamente desse FPM. Isso diminuiu, porque a população daquele município diminuiu. E o FPM, o Fundo de Participação Municipal, é baseado justamente nessa questão, no número de habitantes de cada município. Então, é muita polêmica. E para encurtar o assunto, porque daqui a pouco a gente vai conversar com os especialistas, ou pelo menos convidamos, né, para que eles pudessem estar aqui. A gente vai entender mais e se aprofundar mais em todo esse emaranhado que virou esse censo. Por fim, pra você ter ideia, os próprios técnicos do IBGE deram várias entrevistas garantindo anonimato para a grande imprensa, alegando que esse sistema utilizado este ano, o formulário usado, por exemplo, este ano, nunca foi usado em nenhum país do mundo. Então tem uma série de controvérsias. A gente vai tentar conversar com um representante do IBGE e, por outro lado, um especialista em estatística também, né, pelo IBGE. Então a gente vai confrontar essas ideias, vamos saber como é que funciona isso e, por fim, o STF bloqueou aí, deu uma liminar através do Lewandowski, né? Se não me falha aqui a memória, se não me falha aqui a informação, né? E aí sim o STF suspendeu, sim, foi através do Ricardo Lewandowski, agora no dia 24 de janeiro. Campos, por exemplo, já estava entrando na justiça e, inclusive, Campos estava criando uma força-tarefa com o CCZ para visitar as casas em combate ao Aedes aegypti e também fazer o censo. Olha que, né, que coisa desnecessária. Então a gente vai saber de tudo no decorrer desse programa de hoje. É muito importante esse assunto, em virtude, é claro, das diretrizes que o país precisa tomar e até mesmo as indústrias, as empresas que a gente tanto sonha que venham para o Brasil, que venham para Campos, que venham para... Enfim, elas só vão poder vir se souber, evidentemente, onde é que elas estão pisando, ou seja, qual o número de habitantes, qual o perfil de consumo desses habitantes, a idade, rapaz, é muita coisa. É muito importante o censo. Bom, 7 horas e 20 minutos em Campos. Antes, porém, nós vamos registrar as manchetes aqui do portal folha1.com.br e, enquanto isso, a gente vai preparando aqui para seguir com o Folha do Ar. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Destaque principal do portal folha1.com.br não poderia ser diferente, até porque o Rodrigo Gonçalves, que já está chegando aí também, né, por videoconferência, vai falar conosco todos os detalhes dessa situação. Ontem, Rodrigo Bacelar foi eleito novo presidente da Alerj. Parlamentar campista começou o seu discurso dizendo, abre aspas, um lamparão chegou ao poder, fecha aspas. Ele concorreu como o único candidato após a desistência de Jair Bittencourt. Rapidinho, só comentar isso aqui, porque quem vai falar, quem esteve lá, né, e cobriu todo o evento, foi o Rodrigo Gonçalves. E ele já está chegando aí. Do nada, como diz o Vitor Hugo e a internet aí, do nada, Jair Bittencourt resolveu ser candidato. E do nada, Jair Bittencourt desistiu de ser candidato. O problema é que esse, entre aspas, do nada aí, é que a gente precisa entender e o Rodrigo vai explicar pra gente. PM resgata do asfalto filhote de tartaruga em Santa Clara. Animal foi levado ao mar por policial após ser encontrado perdido e confuso.
Obras dos acessos à Ponte da Integração terão um custo de 21 milhões de reais. Empresa campista Ferdan foi a vencedora da licitação. Homem é detido após atirar pedra em carro no centro de Campos. Ele atirou a pedra depois de ter sido abordado pela PM. Esse negócio está complicado, né? Morre a jornalista Glória Maria, um dos ícones do telejornalismo brasileiro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde faleceu na manhã desta quinta-feira. A Glória Maria, que notoriamente se cuidava muito bem, cuidava da sua saúde, da sua estética muito bem, sempre fez questão de mostrar tudo isso, principalmente em matérias, tanto para a TV, mas quanto para as suas redes sociais. Foi acometida de um câncer, vinha se cuidando, mas infelizmente nessa batalha contra essa doença ela não resistiu. E ela foi, sem dúvida nenhuma, uma desbravadora, uma pioneira, né? Orgulho para todos nós brasileiros. Uma mulher negra na televisão em tempos absolutamente difíceis, mais difíceis até do que os de hoje. Já há uma série de avanços importantes para o espaço da mulher, mas ainda falta muita coisa, né, para que a mulher possa realmente ocupar o seu verdadeiro e devido lugar nessa sociedade. Em 1971, com 21 anos, ela entrou para a Rede Globo de televisão. Você imagina o quanto de barreira, o quanto de paradigma, o quanto de tudo que você pode imaginar ela quebrou, né, fazendo esse trabalho dela. Com 21 anos, mulher jovem, negra, entrar para a televisão. Fantástico, fantástico. Fica aí o seu legado, fica o seu exemplo, e para nós nos resta, é claro, evidentemente, reconhecer humildemente, quase que insignificativamente, esse reconhecimento nosso, mas reconhecemos e podemos dizer: valeu, Glória Maria, valeu, valeu por tudo. Mortes de puérperas de São Fidélis são investigadas pela polícia. Aline Jeremias e Crislane Mendonça realizaram seus partos no município e, coincidentemente, vieram a falecer com pouco tempo de espaço, né, entre um parto e outro. Então, muito suspeito. Ex-deputado Daniel Silveira é preso pela Polícia Federal em Petrópolis. Prisão aconteceu após um dia o ex-parlamentar ficar sem mandato. Prefeito assina projeto e Campos ganha sistema de planta online. Isso foi anunciado aqui em primeira mão, né, aqui neste programa com o Cláudio Valadares. Foragido por tentativa de homicídio é preso enquanto passava pelo posto da PRF. DRJ inicia a remoção de passarela da ponte de Donana. 2 jovens baleados dentro de residência em São Francisco. O crime em São Francisco, a violência em São Francisco, que a gente tanto tem falado aqui, que vem crescendo por conta deste tráfico, do tráfico de drogas, de armas. Negócio realmente muito complicado. 2 jovens foram baleados agora. FMC recebe novos alunos com recepção solidária. Até que enfim, né? Acabou aquela, desculpa a expressão, aquela palhaçada de trote. Aquela coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Faculdade de Medicina de Campos dá exemplo e recebendo os novos alunos com a recepção solidária. Finalmente, novo trecho da 28 de março interditado hoje. Pode se preparar para mais tumulto no trânsito. E ainda, CCZ faz mutirão de limpeza nesta sexta-feira em 4 bairros. Agentes estarão na Pecuária, Doutor Beda, Lapa e Presidente Juscelino. É isso mesmo? Para visitas domiciliares. Olha, se o pessoal do CCZ chegar aí, se você tiver desconfiança, pode pegar o seu aparelho de celular, o smartphone, e
colocar no crachá que ali tem o QR Code, automaticamente vai aparecer todas as informações identificando esse funcionário, ok? Então, fique atento aí. Vou repetir os bairros aqui, são Pecuária, Doutor Beda, Lapa e Presidente Juscelino Kubitschek, é isso mesmo? Para visitas domiciliares. Onde é esse bairro, Presidente Juscelino? Eu também não sei. Peço desculpas. Está aqui no portal folha1.com.br. São 7h27. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e então, em instantes, a gente começa aí esse bate-papo com os nossos convidados e a gente quer fazer uma inversão aqui, porque logo mais o Rodrigo, né, a partir de 8h30, o Rodrigo Gonçalves vai entrar com a gente por videoconferência para passar todos os detalhes do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem. Fique ligado, continue ligado aqui na Folha FM e já vamos desvendar um pouco aí dessa polêmica sobre esse malfadado censo. Será que é malfadado censo? Será que foi mal preparado? Existe até a possibilidade, alguns representantes do próprio IBGE falam que o crescimento da geração de empregos atrapalhou a procura por agentes, né? Ou será que foi a remuneração que era muito pouca? E ainda teve um outro problema, alguns agentes não receberam pelo serviço prestado, pelo menos naquela época. Depois voltaram a receber e tal. Então, quer dizer, o negócio virou uma complicação muito grande e por isso a gente tem aqui o representante do IBGE em Campos, que é o Murilo Nogueira, que é da linhagem rica da família Nogueira, então não é meu parente, né? Eu sou da linhagem mais da pobrinha, né? Então, que é coordenador do Censo Demográfico em Campos, que, aliás, seu Murilo, em 52 anos de vida, a primeira vez que eu fui visitado pelo censo foi essa. Parabéns. Muita gente não foi, dessa vez eu fui. E, de outro lado, nós temos aqui um dos mais jovens conhecedores aí dessa estatística, que eu sou fã dele, William Passos, geógrafo e com especialização em estatística pelo IBGE. Só quero pedir um intervalo de 2 minutos para a gente ajeitar tudo aqui e vocês, então, a gente começar essa entrevista com vocês. 7h30 em Campos, é bem rápido. Continue ligado, continue na Folha, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Querendo economizar, não aguenta mais pagar caro na conta de energia? Dinheiro não cai do céu, mas pode vir do sol. A Eletricampos Energia Solar é pioneira e especialista em soluções, manutenções, monitoramentos, equipamentos e tecnologia solar. Com mais de 7 anos no mercado, desenvolvendo projetos para que você, cliente, produza sua própria energia e possa recuperar o investimento e diminuir os gastos com a conta de luz. Invista em economia, invista em energia solar e fuja dos aumentos das faturas de energia. Quer conversar com um dos nossos especialistas? Vamos tirar todas as suas dúvidas. Ligue 22 30 33 22 13. Solicite seu orçamento e uma visita técnica. Energia solar é com a Eletricampos. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A Unimed Campos está sempre presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Franklin Viana, do Bazar Grossaí, e o Paulo Cardoso, da Drogaria do Paulinho, podem contar com a Unimed. Conte você também. Contrate hoje seu plano a partir de 2 vidas e garanta o melhor para você e para sua equipe. Venha para a Unimed Campos. Agora sim, são 7 horas e 33 minutos em Campos. Nós voltamos com o Folha no Ar desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Campos que tem tempo bom e previsão de calor para hoje. Aliás, final de semana, temperatura aí beliscando os 40 graus, hein? Pode se preparar para o calorão aí deste final de semana. Agora faz tempo bom, com céu claro e sol, né? E o movimento, é claro, no trânsito é por conta aí da 28 de março, que está sendo recuperada e sobrecarregando muito a Saldanha Marinho, aquela região ali, todo o desvio ali. Só acho que cabe aqui uma crítica ou uma cobrança ao IMTT e à Guarda em função da orientação, né? E nem todo mundo conhece Campos por completo, às vezes como a gente ou como outra pessoa. Então, assim, saiu daquela rota dele, daquele itinerário, ele fica meio que perdido. Então, a presença da Guarda seria talvez mais importante ou tão importante quanto a sinalização. É só uma observação. O programa de hoje vai falar sobre a importância do censo para um país. Eu já tentei explicar agora há pouco, mas aqui eu tenho 2 mestres aí no assunto, o Murilo Nogueira, que é o coordenador do Censo Demográfico do IBGE, Agência Campos, e o William Passos, geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE. Eu separei aqui uma informação para a gente fazer a abertura deste programa. Deixa eu só então pedir vocês para que eu possa ler essa informação e a gente então dar um norte aí, um rumo na nossa conversa. Esse texto, inclusive, está no portal G1. No apagar das luzes de 2022, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma nova projeção para a população brasileira, 207 milhões e 800 mil habitantes. O dado, uma estimativa feita a partir do censo ainda inacabado de 2022, o censo ainda não acabou, tá? Chamou a atenção por ser mais de 7 milhões, meu caro William, 7 milhões inferior à projeção populacional de 215 milhões de habitantes para o país, feita pelo próprio IBGE. O próprio IBGE projetou 215 milhões, só que só chegou a 207 milhões. Com base na última edição do censo de 2010, foi projetado isso. O número menor do que a projeção, porém, já era esperado devido à pandemia, à migração dos brasileiros para o exterior e à gradativa redução do número de nascimentos.
O fato de a projeção estar 12 anos distante do último censo e de não ter sido realizada, meu caro Murilo Nogueira, uma contagem populacional prevista para 2015. Havia uma contagem prevista no meio do caminho, né? E no meio do caminho não aconteceu. Também, então, tudo isso pode ter contribuído para essa discrepância. Mas, após a publicação do dado, técnicos do IBGE, próprio IBGE, afirmam que o número pode estar subestimado e revelam que sua divulgação foi controversa dentro do próprio Instituto. Vamos tentar entender essa coisa controversa que está aí, né, dentro do próprio IBGE e, claro, entender um pouco mais sobre a importância do IBGE, do censo para um país. O que isso representa? Não é só uma questão de FPM para os municípios, não. Isso representa uma série de outros investimentos, de outros planos do próprio governo, de ações sociais, ações educacionais e, principalmente, investimentos estrangeiros no país. Se não tem um perfil socioeconômico, você não tem como investir num país desse. Pela ordem alfabética, deixa eu trazer aqui o bom dia do Murilo Nogueira e logo a seguir, então, o bom dia do William e aí a gente começa a entrevista. Ô Murilo, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Você que é coordenador do Censo Demográfico do IBGE, Agência Campos. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para mim também estar aqui e poder estar discutindo um pouco dos resultados do censo, né? E falar um pouco da dinâmica desse trabalho e esclarecer algumas dúvidas, algumas desinformações que têm pairado aí no ar durante o último mês, a partir aí da divulgação da prévia, né, dos resultados prévios do Censo Demográfico. Aliás, eu quero, antes de trazer o bom dia do William, só acrescentar que o ministro Ricardo Lewandowski, no último dia 24, suspendeu, né, esse censo, essa prévia divulgada, para que os municípios não tivessem, como Campos, por exemplo, teria uma redução significativa no FPM, no Fundo de Participação Municipal. E eu citei mais cedo que, por exemplo, você pegar um município lá do Nordeste, por exemplo, interior do Nordeste, não sabe nem o que é royalties, não tem ISS significativo, não tem ICMS importante. O que sustenta aquele município é o FPM, o Fundo de Participação Municipal. Se ele diminuiu a quantidade de habitantes, naturalmente diminui essa participação, que é calculada em cima do número de habitantes. E se, na verdade, é uma falsa diminuição, é um dado errado do IBGE, foi embora o boi com a corda. Meu caro William Passo, que prazer revê-lo sempre, né? Você que nos, vamos dizer assim, você não nos auxiliou, você nos orientou, nos acompanhou aqui, né, durante o ano de 2022 com todos os dados precisos, estatísticas e até mesmo, não uma mãe de Ná, porque não é por aí, mas até mesmo com as projeções que o Aloysio Abreu Barbosa sempre te pedia muito para fazer. E você me mandou uma mensagem agora recentemente, né? Você falou, viu, Nogueira? Eu falei que o novo presidente, quem quer que fosse, ganharia com um pouco mais de 2 milhões de votos, se chegasse a 2 milhões. Então, nessa projeção, você mais uma vez acertou. Por isso, sou seu fã. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. E lembrando que na eleição contra a grande imprensa, né, que apontou outros institutos de pesquisa, eu disse que quem mais ia se aproximar da urna era o MDA e foi no primeiro e no segundo turno. Sim, sim. O Instituto MDA, que o que mais acertou. Mais acertou com metodologia super tradicional, né? Ao contrário daquela polêmica toda da divergência que teve
das projeções do primeiro turno em relação às urnas, houve uma discussão sobre se os institutos brasileiros estavam atrasados, né? E, no entanto, quem mais se aproximou da urna é quem faz pesquisa da maneira mais tradicional, mais antiga. Qual é? É o MDA. Que é o MDA. E a mais antiga é aquela boca a boca. É a metodologia mais antiga que eu estou falando. Sim, e essa metodologia mais antiga é presencial. É a presencial. Não é por telefone. Não, é presencial, com questionário na mão, lápis, né? Ou caneta, para não apagar depois, é melhor. Bem mais antiga, né? Diferente de outros institutos que apareceram, até fazendo pesquisa por formulário em web, né? Na internet. Sim. E aí ficou-se aquela dúvida, né? Sobre os institutos, sobre aquela coisa toda, bem lembrada, né? E, na verdade, não é atraso, é a metodologia. Deixa eu começar essa entrevista de hoje. Eu vou começar pelo Murilo, depois eu vou repassar a mesma pergunta para você, talvez num formato mais provocativo. Mas no Murilo, o que houve para a gente entender? Eu vejo aqui, por exemplo, teve um técnico, isso está no portal do G1, né? Teve um técnico, companheiro seu lá do IBGE. Você está quantos anos no IBGE? Estou no IBGE desde 2016. 2016. Quer dizer, então, teve um técnico lá que disse aqui o seguinte para essa entrevista. Fizeram uma... Tem o nome do técnico aí? Então, mas aí é que tá. Ele só deu a entrevista garantindo o anonimato dele. Mas como é um portal sério e ele deu a entrevista à BBC News, então, para mim, vale. Tá? E eu, evidentemente, se ele pediu, a gente tem que garantir o anonimato dele. Até porque não tem o nome dele aqui. Que não foi a gente que fez, mas é um direito dele. Mas ele disse aqui, fizeram uma conta de padaria com base no que já está feito no censo, mas o método é bem duvidoso. Teve bastante discordância sobre isso. Relata um técnico do IBGE que conversou com a BBC News Brasil sobre condições de anonimato. A minha pergunta a você, baseado aqui, se ele está certo ou não no que ele falou... eu vou pegar esse gancho aqui e te fazer essa pergunta. O que aconteceu com o censo? Por exemplo, o Campos tinha uma perspectiva, tinha uma expectativa de chegar próximo a 600 mil habitantes, 550 mil habitantes, e a coisa não passou de pouco mais de 500 mil. Chegou a quanto? Campos? No final dessa prévia... A prévia do dia 25/12 de 2022, ela está em 474 mil habitantes. Agora, expectativa de 550, 600 mil habitantes, eu nunca vi esse número de forma oficial. Sim. Eu sempre digo o seguinte, a gente não trabalha com expectativa. Até porque se a gente for levar em consideração todas as expectativas de todos os municípios... O que tem de município que acha que tem a obrigação de dobrar de tamanho a cada 10 anos, hoje a gente teria no país um país do tamanho da Índia, né? O Brasil teria mais de 1 bilhão de habitantes, se for somar a expectativa de todo mundo. E o IBGE não faz pesquisa. Esses dias eu li uma matéria que dizia sobre a sensação de crescimento de Campos, da população de Campos. E eu fico me perguntando que sensação de crescimento é essa que esse jornalista tem, uma vez que a gente está aqui no centro da cidade, você pode olhar o mercado de trabalho, o centro da cidade de Campos, está tudo fechado, né? Estou dizendo isso porque o nosso compromisso é com a realidade, é saber exatamente de acordo com conceitos previamente estabelecidos, uma metodologia, seguindo aquela metodologia, achar o número de moradores do domicílio. Realmente podem passar por Campos muito mais, até de 600 mil pessoas por dia, o que não quer dizer que essas 600 mil pessoas morem no município de Campos. Se você pegar a soma de todos os municípios da região, os municípios que integram a jurisdição da agência de Campos, aí sim, dá mais de 600 mil moradores, somando 6 municípios diferentes, que são Italva, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapuana, São João da Barra, Campos e São Fidélis. Agora, para o município de Campos em si, nunca houve nenhuma estimativa oficial que afirmasse que o município tivesse 600 mil moradores. A estimativa antes do censo era que chegássemos a 511 mil moradores, né?
E a prévia do dia 25 saiu com 474 mil moradores. Depois dessa prévia, obviamente, a gente já teve mais 40 dias de trabalho, nós também já recenseamos mais algumas pessoas, estamos um pouco mais próximos aos 500 mil. No entanto, ontem, dia 2, sairia mais uma prévia, só que como o STF suspendeu, né, a utilização dos dados prévios para repasse do FPM, que eu acho uma decisão acertada, uma vez que você está mexendo com as finanças dos municípios, né, utilizando um trabalho que ainda está inacabado. Então, manteve-se as estimativas feitas anteriormente, justamente para não ter esse impacto desnecessário antes do término do trabalho. E essa divulgação, inclusive, da prévia, a utilização desses dados, teve uma repercussão muito negativa para a instituição. Lembrando que a decisão de utilizar esses dados prévios não foi uma decisão do IBGE, é uma decisão do TCU, que exigia que se tivesse a divulgação de alguma coisa para eles já recalcularem o FPM para janeiro de 2023. Então o censo não acabou ainda? Não, o censo não acabou. Ele deve terminar no final de fevereiro, no final desse mês de fevereiro. Da prévia de 25 de dezembro para cá, nós continuamos em campo, fazendo um trabalho de varredura, uma varredura final, para ter certeza que nenhum morador ficaria de fora, né? Seguindo a metodologia, seguindo os conceitos previamente estabelecidos, e de lá para cá a gente já conseguiu encontrar, recensear mais alguns moradores no município de Campos. Bom, eu vou, se você me permite, discordar. É o Gabeira que fala, ou é o pessoal da Globo News fala, eu vou discordar de você sutilmente, gentilmente, porque você cita o... Não, pode discordar à vontade, Cláudio, sem problema. Não, porque você cita o centro como exemplo de diminuição, mas, ao mesmo tempo, você peca em não citar o crescimento dos bairros, que disparou comercialmente. Isso é um comportamento do consumidor mundial. Você vai em São Paulo, Rio, nas grandes capitais principalmente, mas também nas grandes cidades do interior, como é o caso de Campos. Olha o trânsito hoje. Quem é que pega um carro hoje para vir ao centro fazer uma compra aqui, por exemplo? O cara exatamente hoje, sexta-feira, por conta da reforma da 28, o cara desanima. A pessoa desanima. E quando não vai para a internet, ele procura alguma coisa próxima à casa dele, o que está sendo muito comum. Cláudio, você fala, qual é a grande pegada do Superbom? Que as mega redes de supermercado, eu já falei isso para vários gerentes do Walmart, agora conversei com um novo gerente do Carrefour que está aí, eu falei, o grande problema seu é que você não tem mais 16 lojas do Carrefour em Campos, e o Superbom tem, porque eu não sei onde você mora, não sei onde o William mora, mas eu tenho certeza que, se for medir, talvez menos de 500 metros da casa de vocês, como da minha, tem um Superbom, 2 ou 3. Da minha tem 3 Superbons com menos de 500 metros perto. Então, quer dizer, eu vou deixar de comprar a menos de 500 metros para ir a 5 quilômetros lá Então, essa é que é a minha pegada de discordar de você com relação ao centro. Deixa eu só explicar por que eu cito a situação do centro. O William talvez possa também falar um pouco sobre isso, mas o que faz um município crescer a sua população e diminuir? 3 fatores: nascimento, número de nascimentos, grosso modo, número de óbitos e a migração, o saldo migratório, né? O saldo migratório, de modo geral, ele é muito impactado pelo mercado de trabalho. E de 2010 a 2022, a gente tem que se recordar que a gente passou por uma crise do preço do barril do petróleo, a gente passou por problemas nas empresas petrolíferas, né? E essa crise afetou em cheio a economia dos municípios da nossa região. A gente sabe muito bem disso, a gente sofreu isso na pele e acompanhamos, né? E a pandemia, agora nos últimos 2 anos, também teve um impacto, infelizmente, além do impacto na vida de muitas pessoas, né? De milhares de pessoas, mas também um impacto muito forte na economia. E o que vai influenciar na questão da migração é principalmente o mercado de trabalho. E Campos, infelizmente, passou por esses problemas
econômicos nos últimos anos, de maneira a desaquecer, né, a economia de Campos. E muita gente que vinha para cá, que era atraído pelas oportunidades na região, eu estou falando Campos, mas isso se aplica à região, ao norte, noroeste, ao norte fluminense também. São João da Barra também teve, inclusive teve a sua população São diminuída. São João da Barra, na verdade, cresceu. Mas não... Cresceu em relação a 2010. Não naquela coisa da vivência, da prática aqui do dia a dia. Mas é isso que eu estou te falando, é a sensação, quando a gente fala de sensação de estimativa, de expectativa, isso é uma coisa muito pessoal, né? Então, às vezes a gente vê o centro da cidade cheio, mas não quer dizer que todas aquelas pessoas que estão andando ali, elas morem no município. São João da Barra, ele cresceu mais de 10% em relação a 2010, em grande parte em função do Porto do Açu. Mas a gente sabe que nem todo mundo que trabalha no Porto do Açu mora no município de São João da Barra, né? Então é por isso que eu brinco, que se eu for somar a expectativa de todo mundo, a população do Brasil ela vai ser maior que a população da Índia, porque todo município, principalmente os prefeitos, eles acabam tendo essa expectativa, né? Essa sensação de que a cidade às vezes está crescendo muito mais do que de fato cresceu nos últimos anos. Isso é uma realidade. A diminuição do ritmo de crescimento é uma realidade nacional. E talvez nos próximos 10, 20 anos a gente comece a ver, aí sim, um decréscimo de fato da população em relação aos censos anteriores, o que ainda não está acontecendo na nossa região. Muito bem, deixa eu trazer o William Passos, que é geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE, e me deu a honra, inclusive, de me convidar para participar do seu TCC, que é baseado, e aí é que eu quero contrapor essa questão, que é baseado na metropolização, e nós já falamos sobre isso aqui, dessa região em metropolização no interior fluminense. William, a sua tese vai em confronto aí aos números do IBGE. Como é que você explica isso? A minha tese ela utilizou os números do IBGE entre 2000 e 2010, né? Foram os 2 últimos censos realizados até agora. E o próprio IBGE já vinha apontando transformações, né, no litoral do interior, é ótimo, mas no litoral do interior do estado do Rio de Janeiro, acompanhando a produção de petróleo. E sugeriu aprofundamentos, né? Aí eu peguei para aprofundar, comecei a observar a continuidade das manchas urbanizadas, né, aquela parte urbana. A gente está numa região que historicamente foi uma região rural, né? Começou colonizado com a pecuária, depois tivemos a cana-de-açúcar. Mas se a gente observar, né, ir lá na internet, pegar o Google Maps, clicar em imagem de satélite, a gente vai começar a ver que a gente tem uma mancha de urbanização em Campos ali, de maneira descontínua, né, chegando em São João da Barra, São Francisco e Itabapuana, mas quando a gente colocar sul, a gente vai ver que tem lá uma mancha que começa com Macaé, tem continuidade com Rio das Ostras. Na internet, no Google Maps está até desatualizado, mas se você pegar o carro, entrar em Macaé, você não sabe onde termina Macaé, onde começa Rio das Ostras. E dali você não sabe onde termina Rio das Ostras, onde começa Barra de São João, você chegou em Cabo Frio, não percebeu, e se você seguir direto, você vai até o Rio. Então está tudo urbanizado, né? Você tem uma mancha contínua ali. Então tem algo muito grande, muito importante acontecendo. E eu aprofundei, né? E utilizando as estatísticas do IBGE de 2010, né? Outros dados disponibilizados, eu desenvolvi a tese, né, de que, utilizando também como referência, uma referência muito importante, um trabalho não completamente publicado do IPEA, né, ele só foi parcialmente publicado em alguns vídeos assim do YouTube, círculos, palestras, eventos acadêmicos, né, e juntando tudo isso,
eu sustento a tese de que é um processo de metropolização do interior no Brasil, que começa lá no Rio Grande do Sul, pega a região da Serra Gaúcha, leste catarinense, uma parte do Paraná, entra no interior de São Paulo, aí pega o estado do Rio de Janeiro pelo litoral, né? Vai até Minas Gerais, um pouco Juiz de Fora, Belo Horizonte, né? Região do Vale do Aço, de Ipatinga. E essa região é uma área geográfica em que municípios do interior, áreas do interior, apresentam características de cidade grande, mesmo em alguns aspectos até de metrópole, mesmo não sendo metrópoles, né? E com base nisso eu desenvolvi a tese da metropolização do interior brasileiro e aprofundei isso no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro eu estudo essa região. E aí eu desenvolvi uma metodologia, e essa metodologia chegou inclusive a mapear uma nova região, que eu chamo de região da Bacia de Campos, pegando de São João da Barra até Cabo Frio, e no período do verão se expandindo até Araruama, né, que eu chamo de região da Bacia de Campos expandida, né, porque... os próprios dados do IBGE apontam, no período do verão, de dezembro a março, por motivo de veraneio, a população da região dos lagos explode. Ao explodir, Araruama e Guaba Grande passam a se ligar a Cabo Frio, né? Fora desse período, Araruama e Guaba Grande se ligam mais ao Rio de Janeiro. Então a gente tem uma espacialidade que se movimenta sazonalmente. E daí você pode dizer que o IBGE... que o censo do IBGE não está correto? É possível afirmar isso assim, mediante a sua pesquisa? Não a minha... nem minha torcida, não a minha expectativa de que Campos tivesse mais de 500 mil habitantes. O IBGE ele segue uma coisa chamada Sistema Estatístico Internacional, né? São parâmetros de estatística definidos pela ONU e seguidos por países do mundo inteiro, até para poder ter uma comparabilidade. Você pegar a população do Brasil, poder comparar da Argentina, poder comparar dos Estados Unidos, poder comparar da China, poder comparar da Índia. Então você tem que calcular do mesmo jeito. Porque se você calcular de maneira diferente, você não consegue comparar, não é isso? Você só consegue comparar... Você, para fazer um cálculo, você precisa igualar as unidades. Isso aí é aquilo que a gente aprende na escola, né? Se você tem lá metros por segundo com quilômetro por hora, você tem que igualar ou para quilômetro por hora ou para metro por segundo para você fazer a conta. Senão você não pode comparar coisas diferentes. Você não pode comparar quilo com alho com bugalho, né? Com centímetro. Não dá para comparar quilo com centímetro, né? Então você precisa igualar parâmetros de cálculo. E o IBGE faz isso, né? Ele segue regras que são estabelecidas internacionalmente. Então mesmo a metodologia seguida pelo IBGE ela é seguida pelo censo demográfico em Portugal, na Espanha, Estados Unidos, México, Argentina, Índia, China. E do mesmo modo, nesses países também há frustração de expectativas, né? O Portugal acabou de fazer um censo demográfico com frustração de expectativa. A população baixou. População muito baixa, demonstrando uma falta de dinamismo econômico muito grande no país, uma situação econômica muito complicada, ao contrário das expectativas de muitos brasileiros, né, que enxergam o país como paraíso, vão para lá, chegam lá e veem que muitas vezes é melhor você ficar no Brasil do que você ficar lá. Sensação, então, de que... Prosperidade. De prosperidade em Portugal. Aí eu volto com o Murilo aqui e a gente vai... Não precisa necessariamente esperar a pergunta para um, você pode interromper, pode... Fica à vontade, aqui é um bate-papo. Virar um debate, né? Segundo turno. Só bater da canela para baixo, por favor. É o que eu falo com a esposa, né? Minha filha, bate daqui para baixo que o pessoal vê, né? A Luísa que gosta quando eu falo isso. No rosto todo mundo vê, né, rapaz? Você bota uma camisa assim, ele como é que usa colarinho fechado. Campos teria, em 2010, 487.186 habitantes. É esse o problema? Tá aqui o IBGE, gente. 463 mil habitantes. Tá aqui na página do IBGE, Murilo. Qual a população da cidade de Campos? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Campos tem uma população de 487.186 habitantes, sendo assim mais populosa cidade do interior. Deixa eu ver qual é o ano desse número. Deixa eu pesquisar aqui o ano, mas vamos lá. Porque a justificativa que o IBGE apresentou para diminuição
para mim não foi muito convincente. Essa coisa de brasileiro que está migrando, eu não vejo isso como 7 milhões de brasileiros. Cláudio, 7 milhões. Vamos lá, a gente está falando de uma estimativa baseada em 2010, certo? A estimativa era de 214 milhões, foi de 207 milhões. Né? Quantos por cento essa variação representa? Menos de 3%, certo? Sim. Poxa, uma conta que você errou por 3% depois de 12 anos, depois de 12 períodos, porque uma coisa é você fazer a estimativa no ano de 2011, ela vai dar uma precisão muito boa. Em 2012, um pouco menor. Em 2022, essa margem de precisão ela vai ser um pouco menor. E aí entra uma questão que é crucial, que já foi abordado pela instituição, pelo presidente interino, que foi a falta da contagem populacional em 2015, que serviria como uma certa... Trazer os números mais para a realidade. Exatamente, para calibrar essas para não gerar essa estimativas. Falsa expectativa. Exatamente. Então criou-se, né, tem uma estimativa que muitos municípios não alcançaram essa estimativa, mas justamente talvez por falta dessa calibragem no meio do período intercensitário. O problema é que vocês do IBGE acabam deixando a gente maluco. Página do IBGE, deixa eu virar o computador para você. O William tá vendo? Tá aqui, página do IBGE, Campos dos Goitacazes, código 330009, área territorial 4.032 quilômetros e 487 metros quadrados, população estimada, página do IBGE. Estimada, mas está na página do IBGE, não sou eu que estou inventando. Sim, não. Mas é a estimativa. 514.643 pessoas, 2021. Exatamente, 514 mil, a estimativa, tomando por base 2010 e sem ter sido calibrado em 2015. É esse que então que é o grande problema? Não é a metodologia. Esse é um dos grandes problemas. Sem dúvida, a falta da contagem em 2015 acabou gerando... porque a estimativa ela é um modelo matemático, né? Então, se você... Faltando essa calibragem dos parâmetros no meio do período, em 2016, 17, 18, se tinha algum erro, essa margem de erro ela vai, a tendência é que ela aumente, entendeu, Cláudio? Então, essa falta da contagem em 2015 tem gerado esse grande problema, talvez seja um dos maiores problemas desse censo, que foi justamente a falta dessa calibragem aí a partir de 2015. E se você for pegar para analisar, no caso do Brasil, a gente está falando de uma variação de 3%. Então, para um período, um modelo matemático que está sendo replicado há 12 anos, sem ter uma calibragem no meio do período, eu não acho nenhum absurdo, não. Acho que só para complementar o que o Murilo está falando, o que ele fala é o seguinte, a diferença entre o que o IBGE estimou e o que o IBGE achou... Só rapidinho, William. Lembrando que é um resultado ainda não... É um resultado de um trabalho que ainda está sendo realizado. Isso tomando por base 25 de dezembro. Hoje é dia 3 de fevereiro. Então, de lá para cá, mais de um mês depois. Então, de lá para cá, o trabalho continuou. Uhum. Não, deixa o William falar e eu volto. Essa diferença entre o que o IBGE estimou e o que o IBGE achou, ela ainda é menor do que pesquisa eleitoral para a cidade interior. Ano que vem tem eleição. A margem de erro, você diz. Ano que vem tem eleição. Se acontecer de algum instituto de pesquisa fazer uma pesquisa de qualidade, ele vai entrevistar em torno de 800 pessoas em Campos. A margem de erro dele vai dar 3,5% para cima ou para baixo. 3,5% que essa pesquisa apresentar é menos do que essa diferença que o IBGE mostrou. E só para complementar, em 2010 isso também aconteceu, porque a estimativa, volto a dizer, é um modelo matemático, você levando em consideração que a dinâmica vai permanecer a mesma, que você não vai ter uma crise econômica no meio do caminho, que você não vai ter uma pandemia no meio do caminho, né? Então, você partindo do princípio que a dinâmica ela vai permanecer estável, a mesma. Então, você aplica aquele modelo matemático, você vai chegar a um número, né?
quando você for a campo, sempre que você for a campo, vai dar uma variação um pouco para cima. A realidade sempre vai ser um pouco acima Pode ser para baixo, ou um pouco abaixo, Sim. exatamente. Em 2010, tivemos esse mesmo problema. O que aconteceu em 2022 que as pessoas ficam tão preocupadas? A gente teve o problema de contratação, de recenseadores, faltou pessoal, né? Tudo isso que já é de conhecimento público. Uhum. Já foi abordado pela direção. Chegou a não pagar alguns trabalhadores. Sim, no início, logo no início, as ajudas de custos de treinamento demoraram, em alguns casos até um mês para poder ser pago. Então deixa eu falar em números, já que eu gosto tanto de números. Havia uma projeção, uma necessidade de me parece que 3,2 bi. 3,2 ou 3,5? 3,2. Virou 2,3. Caiu para 2,3. Ou seja, inverteu, né? o governo passado tirou R$ 1 bilhão das despesas para investimento na pesquisa. E aonde que isso impactou? Impactou no... O número de supervisores, que em Campos foi 50 supervisores, eu era para ter tido 80. Teve um corte de 30% no pessoal, teve um corte principalmente na remuneração dos recenseadores. O que aconteceu logo no início do censo demográfico? Muitos recenseadores trabalharam, fizeram o setor, na hora de receberam um valor considerado baixo, né? E aí muitos acabaram saindo, desistindo ali no início. Aonde o IBGE no Brasil teve mais problema com isso foi justamente nas regiões em que o mercado de trabalho está mais aquecido, no Centro-Oeste, por causa do agronegócio. Regiões de praia, agora, durante o verão, está sendo difícil manter o recenseador contratado, porque se a remuneração está baixa, às vezes ele tem até um outro trabalho temporário, mas que paga um pouco melhor, e aí ele está saindo para esse outro trabalho temporário. Então, esse corte orçamentário, né, eu sempre digo o seguinte, decisões que foram tomadas lá em 2014, 2015 e agora, em 2019, 20, 21, estão impactando hoje no prazo, né, na execução do trabalho. Então, por esse motivo, a gente teve que ir alargando cada vez mais o prazo para ter tempo de conseguir visitar todos os municípios do país, os domicílios do país, perdão. Então, você quer comentar o que ele falou? Outro assunto. Tá. Só me permita, então, uma crítica que eu recebi aqui da Carolina Oliveira. Vocês conhecem, não, né? Técnica do IBGE, não, né? Carolina, chega a ser engraçado um radialista falar de sensação de crescimento para um técnico do IBGE. Toda pesquisa usa uma metodologia, não se baseia em subjetividade e achismo. Minha querida Carolina, você não tenha dúvida de que o achismo faz parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, e a projeção para mais é uma realidade que se vive, principalmente as pessoas que não ficam dentro de casa atrás de uma tela de computador. E como eu, saem às ruas todo dia e você vê, é natural que se tenha um crescimento. E baseado nas falhas que o IBGE apresentou este ano, não por conta de vocês, técnicos, de vocês, responsáveis pelo IBGE, e sim por conta do corte da verba. Isso é muito claro, isso é muito nítido para a gente, né? Você percebe que é simples, minha querida Carolina. Se você fizer uma pesquisa na sua rua, você mesmo, conversar com 10 pessoas, você vai perceber o alto número de moradores que não receberam a visita do agente do IBGE. Eu, por exemplo, nunca havia recebido. E recebi a visita esse ano, lembra? Falei para você. Cláudio, o que... Volto naquele ponto pelo qual eu comecei a conversa. Realmente existe uma expectativa, né? Mas quando a gente está fazendo um trabalho técnico, que a gente tem, como o William mesmo já colocou, que seguiu uma metodologia, que é uma metodologia internacional, embora exista essa expectativa da população, exista esse achismo, a gente não pode nos deixarmos levar, né? Nós técnicos, que estamos realizando um trabalho técnico imparcial, a gente não pode, de maneira alguma, ser influenciado apenas pelo que ela chama aí de achismos, né? Realmente a gente não pode. Até porque senão você joga por a integridade do trabalho, a credibilidade do trabalho todo por água abaixo, né? Agora, é natural que exista, sim, de fato, uma expectativa da população,
dos municípios, e às vezes essas expectativas vão ser alcançadas e outras não. Tem coisa, assim, a gente não pode... porque a expectativa ela é algo pessoal, né? Então, assim, você às vezes tem uma expectativa de um determinado nível de crescimento, o William tem outro, eu tenho outro. Sim. Isso vai também do nível de informação que as pessoas têm. Então, algumas pessoas podem ter uma estimativa de que Campos seja muito maior ou talvez muito menor, né? Mas a gente, mais uma vez, a gente segue ali os conceitos de morador, volto a dizer. O censo ele está recenseando moradores do município. Isso é uma questão que muitas vezes gera confusão. Por quê? O município de Campos passam por aqui diariamente muito mais pessoas do que de fato moram no município. Então, às vezes, isso gera uma sensação de que o município é muito maior do que, de fato, o número de moradores que, de fato, residem, que têm a sua residência habitual no município de Campos, né? Perfeito. William, o problema do achismo que o próprio site do IBGE achava que Campos ia ter 514 mil habitantes agora. Está aqui, ó, população estimada, ou população achada em 2015. Volto a dizer, isso é um modelo matemático que é aplicado tomando por base os dados de 2010, se toda a dinâmica populacional e econômica da região não tivesse sofrido nenhuma alteração, nós muito provavelmente chegaríamos a isso. Mas a gente passou por uma crise do mercado de óleo e gás que afeta diretamente a nossa economia, os nossos municípios, e uma pandemia nos últimos anos. Talvez se esse censo tivesse sido realizado em 2020 ou 2019, antes da pandemia, certamente o resultado seria diferente. William, você queria falar alguma coisa? Exatamente sobre o site do IBGE. O IBGE não é um problema só do IBGE, né? Isso acontece com outros órgãos também. Existe uma distância muito grande da sociedade, né? Acho que tem um problema de comunicação. Aí não é a parte técnica da pesquisa, é a sua parte, é a comunicação. É pegar essa informação e traduzir para o leigo, para o povo, para o usuário, até para não ter... Porque a comunicação, quando bem realizada, não deixa nenhum tipo de dúvida. Sim. Né? E se você pegar o site do IBGE, em que pese tenha melhorado muito, ele ainda é muito pesado. Sabe? Quando a gente tem uma série do IBGE para poder tentar traduzir, né, conceitos estatísticos chamado IBGE Educa. Né? Dá para entender, mas ele é pesado, né? Dependendo do nível de escolarização, de quem está vendo. Pesado que você diz é complicado para se entender. Técnico demais. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem escolarização mais baixa, ela pode ter dificuldade de entender. Sim. Entendeu? Sim. Ou uma pessoa até que tem uma escolarização mais alta, mas de uma outra área totalmente diferente, né? Biomédicas, né? Também pode ter dificuldade de entender. Sim. Não é a área dele. É uma questão da comunicação, né? Acho que a comunicação, boa comunicação, você atinge todo mundo, né? É como um programa de computador. O melhor programa de computador é aquele que quem não sabe nada de computador consegue usar com facilidade. Concordo, William, com você. Isso é uma crítica que nós mesmos, técnicos do IBGE, já fizemos à equipe de comunicação social. E eu concordo com você em parte sobre isso. Mas tem uma dificuldade também que é como você traduzir conceitos técnicos, né? E acho que é por isso que eu sempre faço questão de vir aqui explicar que a gente está falando de moradores, né? Porque é um conceito que ele faz toda a diferença. Se eu estou trabalhando com um número de pessoas que passam pelo município, que residem aqui eventualmente, eu vou ter um número diferente de pessoas. Essa população flutuante pode confundir realmente. Exatamente. Né? Então tem essa questão que, assim, esse é o esforço de tentar explicar para as prefeituras, para a população, que quando o conceito de morador é aquela pessoa que fixa a residência no município de maneira habitual. Porque a gente, em Campos, a gente tem muitos casos, por exemplo, de estudantes. Eles vêm, passam uma semana aqui, mas toda semana está voltando para a casa do pai. Ou vem e volta diariamente. Então, essas pessoas, muitas vezes, via de regra, elas não serão contadas como moradores de Campos. Justamente porque elas vêm por um motivo específico,
faz Mas aquilo aí, e vai embora. Elas não residem habitualmente no município. É a primeira de Campos. residência que vale. A residência principal... O que o IBGE mas conta aí me surge uma dúvida para vocês. Mas gera realmente Porque dúvidas, se entendeu? eu passo aqui, vamos supor que eu seja um estudante, eu moro aqui de segunda a sexta, ok? Mas eu sou solteiro, casa dos meus pais lá em Italva, que é a realidade minha. Minha família é de Italva. Bom, eu sou de Italva. Aí vamos lá. Mas eu uso aqui os serviços de iluminação pública, os serviços de saúde, de emergência, de pronto-socorro, de hospital, do município, uso o transporte. Eu não devo ser contado também como... Porque o negócio fica complicado. Sim, mas alcança Cláudio, o que eu estou falando? E isso é um problema para as prefeituras, principalmente dos municípios. Não deixa de grandes ser e um médios. problema. Você não deixa de admite ser um que problema. Mas é um conceito, mais uma vez, é um conceito internacional que é utilizado e a gente precisa manter para ter a comparabilidade do tempo, para poder comparar com 2010 e porque poder fica comparar complicado. também. Se eu moro aqui... questão, qual é o seu vínculo geográfico mais forte? Né? Acho que essa é a questão. Porque o que acontece? Existem casos assim, né? Eu tenho amigos que são assim. São naturais de uma cidade, aí foram para outra cidade estudar, e aí conseguiram emprego, ficaram lá, não conseguiram casar, estão chegando próximo aos 40 anos, mas o vínculo deles ainda continua com aquela cidade dos pais, né? Com a cidade... Mas você não acha que são está naturais. errado isso, não, William? Oi? Você não acha que está errado isso? Esse conceito? Eu acho assim, a questão é o seguinte, você só pode ser contado uma vez. Né? Então, ou você é contado na cidade onde você é natural, ou você é contado na cidade onde você está residindo. Né? Qual que é o conceito de morador para o IBGE? É a pessoa que ele está naquele município e ele tem ali o seu domicílio de uso habitual, ele reside ali habitualmente. O meu caso, por exemplo, eu vim para Campos em 2013 e eu ficava em Campos de segunda a quinta, mas todo final de semana eu fazia questão de estar em Santo Antônio de Pádua, que é a minha cidade natal. Então, durante muito tempo, eu não era, segundo os critérios do IBGE, eu não era um morador de Campos, porque eu vim aqui com uma finalidade específica, estudar. Acabou meu estudo, eu tô indo embora. Tchau. Agora, com o tempo, eu acabei fixando residência em Campos. Então, eu falo sempre sobre a questão, o estudante. O estudante ele é um morador em potencial. Sim. Que, a princípio, ele está vindo com a finalidade específica. Agora, uma vez que ele veio, ficou... ele já se considera, ele fixou moradia no município de Campos, ele vai ser contado como morador de Campos. Agora, quando ele vem e volta com a finalidade específica, única e exclusivamente, ele ainda vai ser contabilizado como morador da sua cidade natal. Eu tenho duas perguntas para vocês, mas tem um comentário aqui do Joalmir Delfino. Eu vou até anotar as perguntas aqui para eu não esquecer. E vou pegar o comentário do Joalmir. Bom, Joalmir Delfino, eu acho que isso aqui representa muito bem, não sei dizer quantas pessoas, mas boa parte das pessoas. 65 anos sem ser visitado pelo IBGE. Ouço muito isso. Isso é o Joalmir. Nem sempre eu confirmo, viu? Tá, então vamos lá. Eu tinha 51... nunca fui visitado pelo IBGE. Agora eu nunca fui visitado pelo IBGE. Mas como você é do IBGE? Eu nunca. Porque todas as vezes que passaram na minha casa, não fui eu que atendi o recenseador. Então eu nunca tomei conhecimento disso. Mas a sua pessoa lá, ou sua esposa, sua mãe... Esse ano, por exemplo, quem respondeu ao censo foi a minha esposa. Você sabe que ainda tem, muito melhor do que eu, você sabe. Eu vou voltar ao comentário, Joalmir. Sim, perdão. Não. Mas vocês sabem muito bem que tem gente que não atende o IBGE. Eu sei disso. Tem a pessoa que pega o interfone e fala, a patroa não está. Cláudio, e ela é a dona da casa. Cláudio, eu vivenciei isso e vivencio isso diariamente, Cláudio. Temos diversos casos de que a gente sabe que a pessoa está em casa, o recenseador lá batendo palma, chamando, e a pessoa se esconde. Há poucos dias a gente tendo uma reunião com o pessoal do CCZ,
A Prefeitura de Campos colocou o pessoal da CCZ, da Secretaria de Governo, para nos ajudar nessa reta final a encontrar aquelas pessoas que, porventura, não foram visitadas ou não responderam. Uma das perguntas era essa. E aí eu comentei justamente isso. Falei, gente, a gente bate palma, a gente grita, a gente bate no portão e a pessoa se esconde. Na hora que eu falei, a pessoa se esconde e todo mundo é verdade, como começou aquela risada, aquele clima de brincadeira. Aí faz o quê? Vai por estimativa? Aí a gente tenta pegar com os vizinhos pelo menos o número de moradores da casa. Aí não dá para saber grau de escolaridade, não dá para saber renda. Exatamente. Nessa reta final, só para concluir, Cláudio, nessa reta final, o trabalho que nós estamos fazendo é justamente voltando a esses endereços para tentar encontrar essas pessoas e pegar a informação da melhor maneira possível. Ele diz aqui, meu pai morreu aos 77 anos e nunca recebeu um agente do IBGE. Minha irmã mais velha tem 66 anos e nunca foi. Somos 5 irmãos e mais ramos em bairros diferentes, né? E nenhum de nós fomos visitados. Temos idade entre 55 e 65 anos e nunca entramos no censo. Tenho 5 sobrinhos. Rapaz, mas também ninguém da família dele foi, coitado. Vou anotar seu endereço aqui e vou pedir o... Faz esse favor para mim que eu consulto. Agora, tem um caminho. Tenho 5 sobrinhos casados, moradores em bairros diferentes, que também jamais foram visitados pelo IBGE. E vou mandar o endereço da minha rezadeira também, Joalmir. Ele comenta aqui também uma coisa interessante. Na gestão Rosinha Garotinho, agentes do CCZ espalhados pelos bairros, distritos e localidades que faziam o trabalho contra a zoonose foram treinados para identificar o perfil das famílias. Ao final, foram identificados cerca de 700 mil habitantes. Não, esse número não procede, né? Não procede. Foi um chute, assim, jogou fora do estádio essa bola, foi isso. O que eu acho mais... Porque o CCZ, o prefeito, esse ano, novamente, chegou a anunciar que usaria os agentes do CCZ numa tentativa. O CCZ, ele tem uma forma de trabalhar que ele precisa contar de uma maneira diferente da contagem do IBGE. Porque se ele contar como o IBGE conta, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Aí entra a então questão são da números que metodologia. não são comparáveis. Entendeu? É uma coisa de prática. Então poderia pegar, já que o problema está no contingente, seria contingente, o maior problema do IBGE hoje? Além desse pessoal que não atende. Não, hoje no município de Campos não. Hoje né? no município de Campos não. O município de Campos, a região de Campos foi uma das que menos sofreu. Não, eu estou falando do Brasil. O cenário do IBGE no Brasil. Agora, o município de Campos, a região de Campos, foi uma das regiões que menos sofreu comparativamente, tá? Com perdas de recenseadores. Uhum. Então, até por esse motivo, a gente conseguiu manter a coleta, comparativamente, no ritmo acelerado, o que está nos dando tempo agora nessa reta final, uma vez que o censo foi adiado. Enquanto tem o Estado que está correndo para terminar lá a primeira visita, primeiro percurso completo do município, aqui em Campos nós temos setores que já foram percorridos 2, 3 vezes. Justamente fazendo um trabalho que a gente chama de rescaldo, né? Que é aquela varredura final para garantir que não ficou ninguém de fora. Só, Cláudio, acrescentando o caso do Joalmir, eu acho muito difícil tanta gente assim não ter sido recenseada. Mas hoje o IBGE conta com um canal que é o Disque Censo. Aliás, a Caroline Oliveira está falando aqui. Eu acho que ela é técnica do IBGE. Eu não sei. Se você for, Carolina, quiser nos ajudar, fique à vontade. Eu acho que o Disque Censo. Ela está colocando aqui, ó. Ela respondendo ao Joalmir, desculpa te interromper, ela botou liga no 137, então. Isso aí. Ele e todos os ouvintes, todos os moradores de Campos que, porventura, não tenham conseguido participar do censo, não tenham sido visitados, ou que tenham a dúvida se o domicílio foi contado ou não, pode ligar no 137, que é o Disque Censo, vai passar por uma triagem, lá eles vão conferir se realmente o questionário daquele domicílio foi feito, ele pode ter acesso às respostas, porque como eu estou te dizendo, dentro de um quintal, no mesmo quintal, por exemplo, mora 2 residências, né, mas moram parentes. E como o questionário básico, ele é bem básico mesmo, pega o nome das pessoas, a idade...
A entrevista Eu sempre brinco o seguinte, com menos de 5 minutos você responde ao censo demográfico. Muita gente diz, poxa, mas eu não tenho tempo agora. Se você não tiver 5 minutos a cada 10, 12 anos, que é o caso, dá 30 segundos por ano para você estar contribuindo com o seu município, com o seu estado, com o seu país. Não, contribuindo com ele mesmo, porque se ele for ao hospital e não tiver o dinheiro para até não tiver... Isso vai afetar diretamente a vida desse cidadão. Afeta na saúde, afeta na educação, afeta em tudo. Porque então, assim, pode ser também se algum vizinho ali, próximo, parente, souber essas informações básicas, pode estar respondendo, informando. O problema é que se me perguntar sobre os vizinhos, eu estou enrolado, que eu não sei. Eu conheço meus vizinhos, claro, mas eu não sei quantas pessoas tem na casa. Não, mas eu estou dizendo do caso de pessoas que sabem as informações para poder fornecer, tá? Não estou falando de pegar com qualquer um. Tô falando chute não, né? Chegar minha avó mora do lado da minha casa. Eu sei o nome, a idade, a cor, a escolaridade. Sim. Eu sei essas informações. Então, para minha avó, que às vezes já está acamada, está deitada, para o recenseador não ir lá incomodar, eu posso pegar e fazer a informação. Eu posso prestar as informações pelo domicílio da minha avó. Então, tem esses casos também. Então, na dúvida, pode ligar para o 137, que lá eles conseguem consultar. Se o seu domicílio foi visitado... Pelo 137 eu posso também, eu posso responder o censo, não? Você pode agendar, informa o seu telefone, e-mail, agenda, um recenseador, ou vai entrar em contato com você por telefone. Se não conseguir o contato do telefone, vai até o seu endereço, no horário que você disse que tem mais disponibilidade lá no site, né? Vamos ajudar o Joalmir a realizar o sonho dele, gente. 137, Joalmir, por favor. Não, mas... Joalmir, manda seu endereço. Eu estou com 2 homens fortes aqui do IBGE. Joalmir, manda seu endereço aí na nossa página que... Você manda alguém lá? Ou... Mando. Nogueira? Mando. Nogueira costuma ser bom, hein? Mas, Cláudio, se ele quiser, pode ligar para o 137. Eu falo sempre do 137 porque ele é o caminho onde é feito... É o Disque Censo. Então, todo mundo que tiver na dúvida, poxa, não sei se eu participei ou não, ou tenho certeza que não participei e quero participar, liga para o 137. Tem horário? Tem horário? De 8 às 8 da noite, tá bom? De 8 às 8 da noite, legal. Quantos municípios foram visitados em Campos neste censo? E olha, quantos que eu digo pode ser em percentual, pode domicílios, eu sei de cabeça o número de domicílios ocupados. Campos tem 240 mil. Um pouco mais que, se eu não me engano, está em torno de 270 mil. 270 mil imóveis habitados, né? Ocupados nós temos 170 e poucos mil imóveis nessa ordem. Sim, domicílios ocupados. Tá? Ocupado. Tem muita casa vazia também. Né? A gente tem o caso das vazias, a gente tem o caso das repúblicas de estudantes, como eu disse. Né? Às vezes a gente tem casos de apartamentos, a parte hotéis que são alugados por empresas para o trabalhador ficar ali durante a semana, ou vem 15 dias, faz o trabalho, a obra e volta, vai para outra cidade, né? Então a gente tem esses casos também, esse caso a gente chama do uso ocasional. E temos um grande número de domicílios vazios também em Campos, sem moradores. Não, tá? se você andar numa... Isso aí não precisa de ser técnico do IBGE para perceber, não. Se você fizer o número de placas passeio de venda... aí, o que tem de placa de alugo e de venda, até chegar assim, se andar 1 quilômetro, você vai encontrar uma meia dúzia de casa. Um dos dados que esse censo de 2022 ele tem apresentado é justamente o crescimento no número de imóveis domiciliares. Nosso cadastro de endereço ele cresceu mais de 10%, acima do que já era esperado, né? O que mostra que houve sim um crescimento, uma expansão urbana do município, né? Houve um crescimento no número de domicílios, o que de certa forma também ajuda a explicar por que a gente tem um grande número de domicílios vagos. A gente tem novos empreendimentos que estão sendo lançados e nem todos foram lançados recentemente, nem todos estão vendidos, estão ocupados ainda. Perfeito. Bom, nós temos vamos até 8h40, tá bom? Só para a gente dar uma dinâmica aqui na conversa e ver o que falta ainda para a gente falar. Tem até uma pergunta do Joalmir: quantos agentes do IBGE estão atuando em Campos esse ano? E tem uma outra coisa, a questão da prefeitura
disponibilizar esses agentes. Me parece que não é mais o problema, né, William? Não é a quantidade de agentes que está com problema. Igual o Nogueira falou, o Murilo falou. A questão é de ser atendido pela população, de ter acesso a todas as informações, é isso? A questão não é o pessoal, né? São as pessoas receberem, né, o recenseador. Só complementando, William, eu brinco sempre o seguinte, eu posso colocar 300 mil recenseadores em Campos, um para cada 2 moradores, ou menos até, que se a população não abrir a porta e não atender o recenseador, a gente não consegue fazer milagre, né? O censo de 2022, ele está tentando agregar novas tecnologias, o que nos ajudou, conseguiu agregar novas tecnologias, o que nos garante, nos dá uma certeza maior da cobertura, ou seja, que é garantir que todo o município foi coberto, mas também nas opções de prestar informação para o morador, que é a possibilidade de prestar informação por telefone e a possibilidade de prestar informação pela internet, né? Só que falta ainda uma cultura da população de estar prestando essas informações. Nós temos municípios, nós temos países no mundo que fazem o censo por correspondência, ou um censo administrativo, o caso do Canadá, por exemplo. Outros que entram, a população entra na internet e responde ali. Agora acho que o Paraguai e o Uruguai em um dia eles fazem o censo demográfico, né? Mas lá o governo obriga todo mundo a ficar em casa e é obrigado a responder, né? Então tem um pouco dessa questão da cultura também do povo brasileiro, né? Essa dificuldade, essa falta de cultura em prestar informação, o medo muitas vezes, eu sempre digo isso, não precisa ter medo, os dados prestados, as informações prestadas ao IBGE, elas são sigilosas, não tem cruzamento de dados com a Receita Federal, não tem cruzamento de dados com o Ministério da Cidadania. Há poucos dias eu ouvi uma fake news, né? Uma fake news, uma desinformação de que pessoas estariam perdendo o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, né? Porque prestaram informação ao IBGE. Isso é um absurdo, isso não acontece de forma alguma. Pelo contrário, o IBGE vai fornecer dados ao governo justamente para ele montar um plano de ação social. Exatamente. Então, assim, tem essa questão cultural também, da dificuldade de fazer o questionário. Só para você ter uma ideia, a gente disponibilizou a opção de responder pela internet. Menos de 0,5% da população respondeu pela internet. As pessoas não levam a sério essa informação, não têm conhecimento da importância do IBGE. Não tem consciência da importância do IBGE. Na verdade, no Brasil, a gente não existe a consciência da importância da formação e da informação qualificada. Exatamente. Acho que essa é a questão central. Nas prefeituras, assim, quando a gente... Vamos pegar a parte de gestão. Né? Como é que se faz uma gestão moderna numa empresa? Você gera informação e, com base nas informações, você toma decisões. A grande maioria dos municípios brasileiros, o governo é feito como em 1900 antigamente. Às vezes é a vontade do secretário, é a intuição, né? O achismo, né? É a intuição do secretário, a intuição do prefeito. Ele está no município que não tem as menores condições de desenvolver o turismo. E aí o prefeito quer desenvolver o turismo. E aí cria uma política de desenvolvimento do turismo que também não tem base, não tem organização, né? Não tem números, né? Torna-se desperdício de dinheiro público. De tempo, de desperdício e de expectativa. Vende a expectativa na população. Né? Para a gente ir encerrando, eu tenho umas ideias assim muito, muito interessantes. Algumas você nem no lixo cabe, mas pelo menos eu tenho. Por que o IBGE não vai para um shopping fazer uma pesquisa lá? Outra, num ponto de ônibus. Eu tenho que achar as pessoas em casa. Por quê? Porque a referência. Porque depois você cruza os dados. É a referência. Cláudio Nogueira Sepúlveda. Ele deu uma entrevista lá no shopping e falou que na casa dele tem tantas pessoas, ele mora na rua tal. Ah, mas eu já passei na casa de Cláudio, tá aqui aí, confronto. Não seria uma coisa... A grande dificuldade
primeiro lugar, você tem que cadastrar o endereço da pessoa, porque as pessoas elas se movem, mas as casas não, né? Então, assim, justamente para você não ter o problema da duplicidade de informações, a unidade de coleta, que a gente chama, né, são os domicílios. Então, por isso que, de forma geral, a gente vai ao domicílio. Mas existe sim, Cláudio, a possibilidade... não é uma ideia tão ruim, não. Não, né? não. E a gente utiliza isso muitas Já vezes. utiliza, né? Em municípios menores da região, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco, São João da Barra, que as pessoas se conhecem mais. Muitas vezes o recenseador batia na casa da pessoa, a pessoa não estava, mas sabia onde a pessoa trabalhava. Então ia até o trabalho da pessoa, fazia o questionário lá. Eu mesmo, auxiliando em coleta aqui no distrito de Serrinha, eu tive casos desses, de a pessoa não está em casa, voltei lá, também não estava, consegui descobrir onde a pessoa trabalhava e fui até lá e consegui achar a pessoa. Aí o trabalho, aí você vai levar um ano para fazer. Mas, então, assim, eu brinco o seguinte, o nosso trabalho lá no IBGE é o trabalho de correr atrás da informação, né? Então, você pensa, poxa, mas como é que eu faço para responder? É só atender o recenseador vai atrás de você, o recenseador é o bicho mais pentelho que existe. Ele vai ficar correndo atrás de você até você dar a informação, e tem gente que fica insistindo e não dá, então dá logo a informação e se livra desse pentelho. E ajuda, né? E ajuda o país e ao seu município. Bom, você chegou a revelar, e aí nós não vamos pro achismo, não é isso que a gente quer fazer aqui, em lugar nenhum. Chegou a revelar que falta ainda o censo. Aliás, o censo 2022 não está, como é que diz? Ele não está concluído. Exato. Então nós tivemos 474 mil habitantes, moradores. Com o que falta ainda de pesquisa a ser feita, de coleta de dados, aí eu vou ter que perguntar se você acha. Você acredita que a gente pode passar de 500 mil habitantes ou nem deve chegar aos 500? Porque falta pouco, falta muito, como é que está isso? Eu acho muito difícil, Cláudio, a gente conseguir ultrapassar a marca dos 500 mil habitantes, viu? Pelo estágio que o trabalho já se encontra hoje, pelas revisões que já foram feitas, pelas reconferências que já foram feitas, a ida a campo, mesmo com o esforço da Prefeitura, inclusive agradecer aqui a Prefeitura pelo esforço de estar nos ajudando, estar divulgando o 137, eu acho muito difícil a gente conseguir chegar aos 500 mil pelo avanço que a gente teve, tomando por base, né, o avanço que a gente teve nessa revisão ao longo do mês de janeiro. Você quer acrescentar alguma informação a mais? Infelizmente, eu vou ter que fechar esse bloco, né? E a gente tem essa questão do Rodrigo, que aliás já está aqui com a gente online, para a cobertura da Alerj ontem, né? Espero que vocês entendam também. Mas o assunto aqui é assunto para 2 programas, no mínimo, né? Porque a importância do IBGE é tão grande que, penso assim, o próprio governo federal deveria levar mais a sério e divulgar intensamente isso nas redes sociais, nas rádios, TVs, conscientizando a população, porque o que você falou é cultural, a gente não tem costume de querer atender. Beto colocou aqui, tem muita gente que tem medo de atender, seja homem ou mulher, tem medo, eu tenho medo de atender. O camarada chega lá me pedindo uma água, eu abro o portão, mas minha esposa não abre, ela dá a água por cima do muro. Mas ela está certa, eu estou errado. Essa é mais uma das dificuldades que nós enfrentamos ao longo do censo 2022, né? A questão da violência, da desconfiança é muito maior do que em 2000 e 2010. O pessoal está roubando, não vou falar nem de RIC, lá é nível hard, né? Lá é nível internacional. Os caras roubam caixa d'água. Mas aqui também nós tivemos um roubo da caixa d'água essa semana, vocês viram? Vocês viram não? Os 2 camaradas pegaram uma caixa d'água daquela grandona, não sei quantos mil litros, aquela redondona, acho que 20 mil litros, 10 mil litros, redonda, que tem só uma tampinha pequena. Saíram rolando a caixa d'água aqui pelo centro, foi embora, foi parar lá no TUF. Vocês não viram isso? Gente, que doideira, cara. Eu ria de chorar, se não fosse trágico. Foi um traje cômico aquilo. A polícia falou, vocês vão com essa caixa d'água para onde 2 horas da manhã?
Aí prendeu os caras, descobriu que a caixa d'água acho que era da EMAB, né? Eita, você vê só como é que são as coisas. Então, a ideia é isso. Talvez o governo, sabe, pegar um programa de televisão. Poderia intensificar a estratégia. Tem muita audiência. Do mesmo jeito que aconteceu com a pandemia, né? Mobilizando a imprensa. Não é isso? Né? Mas isso, Cláudio, é uma coisa que já vem sendo discutida. A nova ministra do Planejamento, a quem o IBGE volta, a pasta a qual o IBGE volta a ser subordinada, né? Vinculada, na verdade. Um dos primeiros discursos dela foi justamente essa necessidade de fortalecer o IBGE, o IPEA, né, os seus institutos de pesquisa, já pensando nas próximas operações para que a gente possa ter dados melhores, mais confiáveis. Um dos problemas desse censo, como houve um corte de 30%, esse corte afetou principalmente a questão da divulgação. Então, isso que você está falando era para ter tido, não fosse esse corte de 30%. Mas aí joga para a SECOM, a Secretaria de Comunicação, que banca isso, não é o IBGE, sei lá, não sei. Não, concordo plenamente com você. Isso é uma crítica nossa, desde o início do censo, nós técnicos... Não é todo ano, não é todo dia, isso de 10 em 10 anos, gente, pelo amor de Deus. Eu comecei com o Murilo, eu quero deixar você à vontade, William, pode acrescentar qualquer informação, você... é sócio desse programa, você sabe disso. A gente pôde contar com você no ano passado, que foi extraordinária a sua participação na nossa cobertura. Dessa vez é a primeira vez sem mudança de estação. Né? Sem mudança de... Muda a estação, vocês me chamam. É verdade. Agradecer mais uma vez o convite e dizer que o censo demográfico é o único momento que a gente tem de conhecimento profundo do Brasil. Então, as informações coletadas pelo censo são fundamentais para a gente entender como é a sociedade brasileira, quem são os brasileiros, como eles estão vivendo. Então, as informações que são coletadas nesse momento são muito importantes e elas têm impacto nos próximos 10 anos. E é o único momento em que a gente tem coleta de informação com mais detalhamento dos municípios do interior. Porque é a única, por exemplo, taxa de desemprego. A gente não tem taxa de desemprego do município do interior, como a gente tem, por exemplo, de municípios metropolitanos. Então, a única maneira o único momento que a gente tem, né, para poder conhecer, né, de maneira mais detalhada como que é a vida dos moradores das menores cidades brasileiras, das cidades afastadas dos grandes centros, é esse momento. Então não é só receita de município, não é só vacina, não é só quantas matrículas a gente tem que planejar para as crianças na escola. É muito mais do que isso, é conhecer quem são os brasileiros, como eles estão vivendo e se a vida deles melhorou ou não em relação a 12 anos atrás. Perfeito, perfeito. Murilo, prazer te conhecer, não sabia que eu tinha mais um parente rico. Bom dia para você, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu vejo que você é coordenador, mas está em campo também, eu acho isso bacana. É fundamental. É o líder que é o verdadeiro líder, né? É esse que pega e mostra como se fazer, ou seja, que dá exemplo de dedicação. E desejo boa sorte para você, porque eu acho que o caminho é esse. O CCZ, por exemplo, está tentando o QR Code, está tentando uma série de outros mecanismos para garantir mais segurança para a população. Então, a gente pensa nisso e a população é mais conscientizada, e aí entra a questão do rádio, do jornal, das redes sociais aqui, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, no sentido de orientar a população a atender vocês. Cláudio, agradeço pelo convite mais uma vez e me coloco à disposição, sempre que necessário, sempre que for da vontade de vocês, estar aqui trazendo novos esclarecimentos, divulgando também o trabalho do IBGE, que é muito importante, a gente já vem falando sobre isso. Continuo à disposição, mais uma vez agradeço pelo convite e deixo aqui um bom dia e um forte abraço para você e para todos os ouvintes. William, abraço, amigo. Tava com saudade de você, não some não. Um abraço. Tá bom, irmão. Obrigado. Grande abraço. William Passos conversando conosco aqui. Geógrafo com especialização em estatística pelo IBGE e Murilo Nogueira, coordenador
do Censo Demográfico do IBGE, da agência Campos. São 8h46, estou atrasado aqui, mas não tem problema nenhum. Vou fazer um rápido intervalo, peço a você que continue ligado, porque nós vamos saber tudo o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Por que o deputado Jair Bittencourt desistiu da candidatura, após ter lançado a candidatura já na reta final, nos minutos finais ali desistiu, e Campos tem hoje, pela primeira vez, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que por coincidência ou não, como diz o Aloysio, ele usa lá Nietzsche, né? Coincidências não há. O irmão dele, o Marquinhos Bacelar, é presidente da Câmara de Vereadores, ou seja, os legislativos de Campos e do Estado do Rio, presididos aí por dois irmãos. Bacana isso, né? Ou, naturalmente, para o pai, seu Marcão lá, que é orgulhoso, né? Que é feliz, naturalmente, com esses dois filhos, com todos os seus filhos, deve estar muito orgulhoso também, né? Muito bem. Deve estar feliz também com o vice-campeonato lá da Copa, Supercopa, que seu Marco é flamenguista, né? Perdeu para o Palmeiras. O Palmeiras é um grande time. 8h47, gente. Eu faço um rápido intervalo e volto já com o Rodrigo Gonçalves aqui neste programa. Guia de desconto.